Vamos dar continuidade à reflexão das tradições de Narcóticos Anônimos, utilizando o livro Texto Básico da quinta edição. Lembrando que nenhum indivíduo representa Narcóticos Anônimos. Vamos no preâmbulo. O preâmbulo diz que, tradição 1, o nosso bem-estar comum deve vir em primeiro lugar. A recuperação individual depende da unidade DNA. Bem, é importante a gente procurar sempre entender o que o texto quer dizer para nós, porque a doença da adicção, ela quer sempre dizer para nós o que é, aí deturpa, né, o que o programa, de certa forma, é. Um exemplo disso é esse princípio aqui, né, o nosso bem-estar comum. A doença, ela deturpa, ela diz que é o meu bem-estar que vem em primeiro lugar. Então já é a doença que está deturpando, porque o programa que funciona, que é a experiência DNA, ela diz que é o nosso bem-estar comum. Então, é o bem-estar do grupo, no caso de todos ou da maioria, vem em primeiro lugar. A recuperação individual depende da unidade DNA. Então, o bem-estar do grupo, que é o bem-estar comum, que é de todos ou da maioria, vem em primeiro lugar. Como é que vai ter esse bem-estar comum para todos ou para a maioria? Aí, no caso, são as 12 tradições que vão possibilitar esse bem-estar para todos ou para a maioria, que é o comum, né? E, ou seja, as tradições, como o bem-estar comum é através das tradições, então as tradições, ela deve vir sempre em primeiro lugar, né? A experiência contida nas tradições é ela que vai garantir o bem-estar de todos ou da maioria, né? Segue dizendo que a recuperação individual depende da unidade DNA. Então, para que eu me recupere, depende que eu esteja unido, depende da unidade de DNA, que o DNA esteja na unidade. E a unidade, ela depende da maneira que a gente segue as tradições, nós vamos ver. Então, aqui fala de duas coisas, bem-estar comum, unidade de DNA. Né? O bem-estar comum vem primeiro, né? Ou seja, eu sou um indivíduo, eu quero me recuperar. Para eu me recuperar, eu dependo que o grupo esteja unido, né? E essa unidade, ela depende da maneira que a gente segue as tradições. Significa dizer que as tradições que vão garantir o bem comum, ou da maioria, né? Que é o que significa comum. Né? Então, o bem comum, as tradições, ela vem acima do meu bem-estar, porque o grupo, estando bem, significa que eu vou me recuperar. Eu posso até ainda não estar bem, mas se o grupo estiver dentro das tradições, ele vai estar fazendo o certo, que é levar a mensagem, né? Vai estar fazendo o certo, que é praticando as tradições, pelo motivo certo, que é levar a mensagem, né? O motivo é certo, levar a mensagem. Agora, fazer o certo, aí entra as tradições, né? Então, se o grupo tiver dentro das tradições, né? Então, eu vou me recuperar, porque a minha recuperação depende disso. Um exemplo. Alguém chegou na sala e está entrando e saindo várias vezes, né? Várias vezes, por algum motivo. Não importa o motivo daquele companheiro. Está entrando e saindo várias vezes da sala. De repente, eu posso estar me incomodando. Mas eu não posso confundir o meu incômodo com o bem-estar comum, não. Porque o bem-estar comum são as tradições em ação. Então, ou seja, a terceira tradição, ela dá
a liberdade para o membro de ir e vir quando quiser e onde quiser no grupo, né? Então, ou seja, as tradições, ela dá liberdade para os membros, para qualquer membro, de entrar e sair da reunião quantas vezes ele quiser, sem pedir permissão, sem pedir licença, sem pedir, né, nada. Então a terceira tradição dá essa, poxa, mas eu me incomodo, tá quebrando o meu bem-estar. A doença fala isso, né? A doença fala isso em mim. Poxa, o cara tá me incomodando. Então nessa hora eu tenho que, aí dá aquela vontade de falar por querer cobrar, né, do companheiro. Poxa, companheiro, não fica, tá quebrando o meu bem-estar. Porque o meu bem não é o bem-estar comum, porque o bem-estar comum são as tradições. Ele não tá violando as tradições, é a liberdade que todo membro tem de entrar e sair, né? Só que a doença ela grita muito alto, somente se eu não compreender as tradições. Então aí eu não vou estar na unidade. Então, ou seja, como a minha recuperação depende da unidade, e a unidade depende da maneira que a gente segue as tradições, e as tradições dão essa liberdade para o membro, então eu preciso, né, trabalhar em mim para não me incomodar com a questão do companheiro que está entrando e saindo, né? Porque se eu estou me incomodando, é a doença em mim, é o meu egocentrismo, e porque eu ainda não passei a bola pro programa, né? Porque quando eu passo a bola pro programa, eu já sei, não, todo membro tem essa liberdade. Até eu, inclusive, se eu quiser entrar e sair, posso entrar e sair quantas vezes eu quiser. Não tem preciso dar satisfação para ninguém, porque a única autoridade é o Deus amoroso. Aqui todos nós somos adictos, anonimato. Então esse é um exemplo bem simples, direto, para desenvolver reflexão, baseado na consciência, né? Tô consciente, a consciência é o conhecimento, e é justamente o propósito é esse, né? É estimular, né, a busca da compreensão da programação, porque por muito tempo eu cheguei no programa e eu não sabia estudar, até porque eu parei de estudar muito cedo, né? A dicção não permitiu que eu estudasse. Então, o que que acontecia? Eu lia um parágrafo e ao invés de eu tentar entender aquele parágrafo, eu ficava falando sobre outra coisa, né, nas reuniões de estudo de NA. E aí demorou tempo para eu buscando o programa, né, para neutralizar a doença e em vez de eu tentar falar de outra coisa, eu procurar entender o que o texto quer dizer. E é isso que estou fazendo aqui. Eu acredito, né, que quem está ouvindo também tem esse interesse, né? E deixar aí já, né, aberto, né, para quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer algum comentário, vou deixar um e-mail disponível nos comentários. Pode entrar em contato e assim que possível colocarei aí o ok, a resposta, se for uma pergunta, né? Se for uma crítica, né, eu também agradeço, porque as críticas elas são úteis, né? Porque podem estar certas, né? E a doença ela não deixa, né, que a gente veja aonde que ela está se manifestando. A gente precisa do programa para poder enxergar a doença, senão a doença ela não deixa a gente ver aonde ela está se manifestando. Demora muito tempo. Só que quando a gente está no embalo do programa, no grupo, buscando as tradições e trabalhando os 12 passos com o padrinho, o tempo todo, só por hoje, aí a gente consegue ter uma visão da doença. Mais assim, né? Mais consciente. Aí não permite que ela se desenvolva muito. Mas se a gente não tiver assim, a gente fica inconsciente. Então é isso, valeu, obrigado. Tamo junto.